Bom dia, mais uma vez, graça e paz. Hoje a gente vai chegar ao final do Evangelho de João, nessa trilha tão boa que é essa carta, esse Evangelho tão revelador para a gente. Hoje, nessa última aula, a gente vai focar no capítulo 21, que narra essa aparição de Jesus ali aos discípulos depois da ressurreição dele, tudo ali centrado no lago da Galileia, onde os discípulos vão numa tentativa de voltar à sua velha vida. Jesus está ali, tem uma refeição com os discípulos e restaura quem? O famoso Pedro. O objetivo da gente é compreender a dinâmica ali da restauração. Eu botei pastoral, até depois Na verdade, é restauração pessoal, que não é para pastor simplesmente. A gente está focando aqui na vida de Pedro, mas é na vida de qualquer um que é servo do Senhor e que passa por uma restauração. O envio missionário, que Jesus os envia, e a relação entre discipulado, chamado e o testemunho apostólico, que a gente vai olhar lá, vocês que assim puderem, depois começar a ler ali o livro de Atos, que já começa ali todo após o que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos ler ali os primeiros 4 versículos, fazer aquela dinâmica. Vocês podem ler? Bom, eles vão retornar dessa pesca, a decisão de ir e o retorno. Então Jesus ele aparece ali, aparece para os discípulos. Alguns deles estavam ali, como há essa lista ali. Eles estavam voltando dessa pesca, porque eles, diante do que tudo que tinha acontecido, eles ainda não haviam entendido plenamente o que aconteceria. Tá, ressuscitou. E agora? O que ele faz? Ou o que eles fazem? Vão voltar para a velha vida. Diante da nossa incerteza, diante da possibilidade de tudo ter sido um grande sonho, um lugar até bacana. Oi? Então vamos fazer o seguinte, vamos fingir que nada aconteceu, vamos voltar para o que era. Aqui a gente percebe, e os comentaristas falam aqui do luto. Por quê? O luto não é necessariamente porque Jesus havia morrido, Jesus ressuscitou. Mas o luto de toda aquela história, tudo aquilo que estava ali diante deles e diante da dúvida. A decisão é, vamos voltar ao que a gente fazia. Você já percebeu que você e eu já tivemos momentos assim? Na fé? Se você não teve, amém, mas eu quero te dizer que provavelmente um dia você vai ter. Se você não tiver, glória a Deus por isso. Porque muitas vezes a gente está vivendo o sonho, a gente está vivendo a vida, a gente está dando a nossa vida pelo Evangelho, e de repente parece que tudo não faz sentido, que tudo está dando errado, que todo mundo está dizendo que diz para a gente que aquilo ali é uma bobagem, parece que tem razão, parece que Deus está longe. E qual é uma das primeiras decisões que a gente pensa ou toma? Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Então, o seu sentimento, o meu sentimento é igualzinho de Pedro, João, desses todos que estavam aqui. Só que o que acontece nessa cena? Jesus está na praia. Você já viu um barco indo pescar? Quando ele volta, ele faz o quê? Ele voa, vai lá no meio de uma floresta, desce do voo e entrega os peixes para quem quer comprar, é assim? Tem que voltar para onde? Qual é o caso ou aonde, se não tiver naufrágio, onde ele vai ter que voltar?
Se for para um cais, é para um cais. Esse cais está onde? Numa praia. Para nos lembrar que quando a gente volta das nossas decisões, Jesus está no mesmo lugar, está ali esperando pelo nosso retorno. E eles vão para lá e Jesus vai intervir. Isso aqui mostra a nossa fragilidade, tanto dos discípulos quanto nossa. Porque os discípulos foram aqueles que estavam junto com Jesus, viram sinais, ouviram tantas promessas, e o que eles passam? Por uma tentação. Qual é a tentação? Isso aqui não vai dar certo, eu vou voltar a viver como eu era, ou seja, ao antigo modo de vida. Então, eu quero dizer que você tem... Sempre eu gosto, não precisa responder. Cada um de nós tem o nosso discípulo de Jesus predileto. A gente lê e fala, cara, eu gosto tanto desse aqui. Então, ele é igual a você, igual a mim, fraco, e que diante das impossibilidades ou das dúvidas, querem voltar ao que era antes. Mas qual é a diferença? A graça os encontra na rotina. Voltou para a vida antiga? Jesus deixou isso? Foi embora? Não vai mais intervir? Se ele te fez nascer de novo, ele vai estar com você em todo tempo. Então, quando a gente vai morrer na praia, a vida está ali, te esperando. Porque é no meio da nossa rotina que Jesus, que não nos abandona, que prometeu morrer e ressuscitar por nós, mesmo com meio de todas as nossas dúvidas, ele é aquele que está nos aguardando. A partir disso, eles chegam até a margem e Jesus começa a conversar com eles e a gente vai ver esse texto. Vamos todo mundo ler aí? Vamos lá. Eles voltam, Jesus estava na praia, eles não reconhecem. Aí um homem chega para eles e diz, olha só, o que tem aí? Tem alguma coisa aí? Não tem. Aí ele diz para eles, vai lá, lança lá a rede, lança do lado direito ali. Aí eles obedecem. Meus irmãos, Jesus, quando ele quer restaurar a vida da gente, onde ele quer fazer com que a gente enxergue quem ele é, algumas vezes a gente nem reconhece que ele está guiando as coisas. Ele chega para os discípulos, manda os discípulos voltarem, aqueles homens obedecem, e o que acontece? Aqueles que diziam que iam voltar para a velha rotina, e naquela velha rotina não pegam nada, porque já percebeu quando a gente fala assim, eu não quero mais saber de Jesus, não. Jesus me chamou para fazer uma coisa, eu vou fazer outra coisa. Jesus quer que eu fique nesse lugar, eu vou para outro lugar. Já viu que dá tudo errado? E a gente volta, cabisbaixo, não está dando nada certo na minha vida. E aí, nós somos, mais uma vez, encontrados e Jesus nos reorienta. É igual o GPS quando perde o rumo, recalculando. E aí ele mostra que andar com ele dá tudo certo. Dá tudo certo, meus irmãos, é diferente da teologia da prosperidade, ou como eu falo hoje, a teologia da prosperidade 2.0, que é a teologia coaching. Que você é o queridão, você é o centro da vontade de Deus, que você é maravilhoso e Jesus não pode negar nada que você queira,
que você, aí vamos para o velho, a guarda da teologia da prosperidade, que você não é cauda, é cabeça, sabe essa bobagem? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver, meus irmãos, que quando a gente anda sem Jesus ou vai para longe de Jesus, tudo dá errado. E a gente sabe o que está dando errado e por que está dando errado. E quando a gente se aproxima de Jesus, mesmo que tenha ainda um monte de problema, muita coisa que não se resolveu, mesmo que tenhamos ainda muitas crises existenciais, espirituais, tantas coisas, mas Deus faz com que a gente entenda e perceba a provisão dele. E é uma provisão que vai para além da gente. Outros vão junto conosco, vão trazer aquilo conosco, porque quando a gente anda na igreja, a gente é um corpo que está na missão do rei. Aqui nesse texto fala que a obediência simples produz abundância. Produz e sinaliza que a provisão de Deus, ela responde a essa confiança e submissão. Por isso que a gente precisa obedecer a Jesus. De novo, não quer dizer que você vai ter o carro do ano, você vai ter uma casa no campo onde você pode morar e levar os seus amigos, seus discos e livros e nada mais. Mas quer dizer que você está na vontade do Senhor. Esses homens experimentam aqui a pesca maravilhosa. Eu fico imaginando esses homens, como foi dito aqui em outros momentos, vendo uma pesca onde não tinha nada e, de repente, tinha que ter outros barcos para puxarem, eles olhando a partir da memória quantos pães e peixes tinham naquela multiplicação. Tinham 250 mil pães e eles olhando Deus homem. Claro, é verdade. Assim como ele fez lá, está fazendo aqui. E também para resgatar algo neles. Eles foram lá pescar, não foram? Quem estava ali era alguém que nunca tinha pescado? Todos eles eram conhecedores, todos eles sabiam para onde estava indo, todos eles trazendo para a gente aqui alguém que tem as habilidades específicas para voltar a fazer o que largou. Dá tudo errado. Jesus não chamou aqueles pescadores para serem pescadores de quê? Está ali, Jesus começa a restaurar a vocação deles. Jesus ali mostra que o sucesso ministerial, no sentido de cada um de nós temos um ministério diante de Deus, temos um chamado diante de Deus, depende da presença do Senhor. Sem o Senhor, dá tudo errado. Com o Senhor é difícil, mas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, vai se realizar. E a vocação que ele deu a cada um dos seus filhos é na presença, é no retorno. Mesmo que nós estejamos vivendo períodos em que nós estejamos vivendo muito mais para a nossa carne do que para o nosso espírito, nós devemos parar, analisar para onde a gente está indo, a velha rotina não vai resolver, voltarmos para Jesus, que ali há abundância de perdão. Que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pedro, eu não me lembro quem era que falou, é o arquétipo humano do crente, né, no sentido do crente. Nós somos, naturalmente nós continuamos cegos. A luz que ilumina a luz que ilumina é ótimo. O que ilumina o nosso caminho é Jesus, que faz a gente conseguir enxergar de novo, e a gente ainda dá com a cabeça nas paredes aí. Pedro mostra o quanto Deus insiste em nós, o quanto Ele nos restaura sempre. Não, eu falo que eu faria pior. Tem vezes que eu olho para Pedro e falo, rapaz, eu acho que eu faria outra coisa pior aqui. Mas não importa, Jesus é aquele que restaura. Estava restaurando Pedro, como a gente vê, que ele é o primeiro, que eu gosto disso, né? O discípulo amado, né? João falando, é o Senhor. Quando eles percebem quem é que estava ali, ele sai correndo.
Pedro fala: meu Deus, literalmente, vem para cá, já sei que vai vir bronca daquelas brabas, caramba, passa o fio. Não é assim com a gente também? Aí a gente faz aquela besteira, sabia que ia dar problema, aí Jesus aparece. E Jesus aparece como? Um irmão chega: oi, tudo bem? Só de olhar o irmão você fala: estou devendo. Não é dinheiro não, tá? Aí você: cara, eu preciso me consertar. É igual Pedro, a gente sai correndo, e acha que está, e estou nu, não posso estar na frente do Senhor, não, vou correndo, porque isso aqui não estou do jeito certo. Mas o texto segue, porque Jesus é aquele que chama para a mesa. Vamos lá. Verso 8 a 14, esse eu leio para vocês descansarem agora. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Eu gosto muito dessa, eu coloquei até aqui. Voltar para a velha rotina, voltar para a vida antiga, perceber que aquilo tudo que eu vivi só me trouxe dor de cabeça, negócio de andar com Jesus não dá certo, vou para a velha vida e a velha vida é trevas. Quem está lá na beira do mar, esperando os discípulos, é aquele que acende o fogo. E não só acende o fogo. Se a gente for lembrar, do último encontro dos discípulos com Jesus foi fazendo o quê? Coisa que crente adora: comer. Na última ceia, como nós chamamos, eles estavam ali na Páscoa, sentados ali, participando de um momento que é religioso, mas à mesa. Jesus também, para reacender essa chama, eles lembram, com certeza, porque o texto diz que eles mesmo não querendo dizer como se Jesus não soubesse. Eles lembram da cena. Jesus prepara a mesa na praia. Pão, peixe, para também lembrar muito tranquilamente da multiplicação dos pães e peixes. Ele convida a comer. Chega e pergunta: o que vocês têm aí? Tem um peixe aí? Gosto muito do Senhor, porque Deus fala assim muitas vezes para a gente está lá preocupado com a nossa provisão, do que não tem, o que tem, a gente não sabe como vai ser, e aí Deus simplesmente diz para a gente: olha lá a conta, você tem alguma coisa, pode não ser o que você queria, mas Ele tem prometido e tem cuidado. Olha a tua casa, tem sustento. E o sustento que Deus dá é um sustento desse que não destrói o que a gente tem, porque quando eu olho para aquelas quantidades de peixes e rede, aquela rede deveria ter estourado. E eu acredito que a menção de que ela não se rompeu justamente porque aqueles que estavam ao redor são pescadores e o tamanho da bênção que Deus deu para eles era digno de arrebentar com tudo, mas até isso Deus preservou. Tudo para que a gente lembre que quando Deus, e aqui é um caminho de restauração, quando Ele nos chama, Ele nos convida a estarmos à mesa com Ele, porque quando a gente olha para o fim, lá em Apocalipse, nós estaremos no dia do retorno de Jesus, onde viveremos para Ele eternamente em glória, nós vamos participar das bodas do Cordeiro, que também é mesa.
Aqui tem todo um sentido carregado. Opa, acho que desligou aqui. Desligou? Vai voltar. Voltou. Do significado que eu chamo de aqui de eucarístico, que é quando a gente vai tomar a ceia do Senhor. Todo mês a gente tem a oportunidade de revisitar essa cena aqui, de chegarmos à praia onde Jesus está, nos chamando ao retorno, mais uma vez nos transformando e pensando nessa semana que foi a semana da reforma, nos reformando, para que a gente viva de uma forma diferente, porque o Deus que nós cremos é um Deus que é hospitaleiro com seus filhos. Eu gosto muito, 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 muito de uma música do reverendo Josué Rodrigues, que é aquela Quarto Secreto, que infelizmente não se canta mais. Porque se a gente entender que aquele quarto secreto que a gente deve sempre preparar ao Senhor, que pode ser algo literal, como alguns irmãos têm, ou em qualquer lugar onde você vai orar, ele já está ali, só te esperando. Ele já está ali. Porque eis que estou convosco todos os dias. Ele deixou de estar algum dia? Quando eu vou orar, Jesus já está ali. Porque o nosso Deus é hospitaleiro. Eu me lembro de uma história, eu estava nessa história. Eu fui visitar um irmão, não vou contar muito porque seria longo, que eu adoro essa história, que ele já estava com processo de Alzheimer e ele esquecia rapidamente o que ele falava. E aí, quando eu cheguei, era a casa de um casal amigo, onde eu fui passar alguns dias. Aí ele chegava, oi, tudo bem, como é que você está? Tinha me visto uma vez na vida, ele já não lembrava, aí eu me identifiquei, e aí eu falei, eu sou lá de Niterói. Aí ele, você é de Niterói? É, trabalhei lá no Barreto, eu fazia carga, trazia não sei o quê, falei, poxa, que legal, bacana, ótimo, pô, como é que está aquela região? Eu falei, está mais ou menos e tal, não sei o quê, babá. Aí ele saía, quando voltava, eu falei assim, rapaz, como é que foi a viagem? Eu falei, foi ótimo e tal. E você é lá do Rio, né? Sou, da onde? Niterói. Ele, do Barreto? Você conhece o Barreto? Eu falei, conheço o Barreto. Ele, a partir dali virou filme do Adam Sandler. Porque ele chegava e falava assim, rapaz, aqui está tanto calor. Eu falava para ele, né? Está quente. Parece lá um lugar lá em Niterói chamado Barreto. Você conhece? Pronto, aí eu fiquei, aí a filha dele, que era minha amiga, ficava incomodada. Aí eu falei para ela, eu nunca vi uma pessoa tão hospitaleira quanto seu pai. O que você vê como doença, eu entendo que é o seu sofrimento. Ele está querendo me fazer ficar aqui à vontade, o tempo todo, não é pela doença em si. Ele vinha do nada perguntar, está tudo certo aí, meu filho? Ele nem sabia quem era, daqui a pouco ele, você é da onde? Mesma história. E aí eu ria, o marido dela adorava. Eu falei, vai, Sandro, faz uma piada. Porque ele queria que eu ficasse ali. Eu saí dali com a certeza que Deus não tem Alzheimer, mas Deus o tempo todo está querendo que nós nos lembremos que tem lugar na mesa. Ele está sempre nos chamando para nos transformar na mesa. Seja na mesa literal da ceia, seja na mesa na nossa casa, onde a gente está passando por problemas e pode falar com Ele. A comida aqui partilhada, ela reafirma essa comunhão restaurada. Imagina, um monte de gente te nega. Fala que não te conhece mais, te trai. Você chama para jantar? Não mente não, tá? Aquele jantar já, né, como é que é? Com chumbinho na comida. Que a nossa carne quer se vingar. O Deus criador de todas as coisas pega esse bando, chama para comer, porque Ele quer se relacionar. Então, a mesa do Senhor consolida a comunidade, mostra que a vida, de novo, eu botei aqui pastoral, porque, enfim, mas é a vida do crente, não é simplesmente por pastor ou por líderes da igreja, mas a vida do crente se alimenta da presença cotidiana do ressuscitado. Porque, de novo, eles estavam voltando para a rotina deles. Então, é na nossa rotina que muitas vezes negamos, que muitas vezes queremos voltar para velhos hábitos. Jesus está ali na rotina nos chamando à mesa. Quando eu abro a minha boca e falo, Senhor, está ruim. Jesus, senta aqui, vamos comer um peixe.
vamos comer um pão, se fosse assim todo dia, no sentido literal, mas é no sentido de alimento espiritual. Aí vem quem? Pedrão. Vamos lá. Vamos falar aqui mais à frente outras coisas sobre Pedro. Reconhecimento e resposta de Pedro. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Pedro, aquele que negou, quando ele percebe que quem estava ali era o Senhor, primeiro João chega para Pedro e fala: ó, ele está ali. É o mesmo sentimento que eu e você tivemos ou temos diante de pessoas que a gente magoou e chega diante de nós. Já aconteceu isso com você? Você magoou alguém, fez alguma besteira, aí você está andando no Plaza, tomando um sorvete do McDonald's, aí de repente você olha, aí quem está vindo? Aí você olha e fala assim: onde é a escada rolante mais rápida para eu chegar? Porque eu não quero olhar para a pessoa, nem que ela olhe para mim, porque eu não quero. É igual a gente. Pedro, quando soube, percebe, volta para o mar. Ele não vai para a praia correndo. Ele quer fugir da presença. Ele se joga, fala com a desculpa: ó, estou aqui sem roupa, a roupa adequada, vou para lá, pega, se arruma e depois corre para a praia. Por que ele faz isso? Porque Pedro sabe que, apesar de tudo que ele tinha feito, o lugar do encontro, o lugar de alguma forma de mudança, um lugar de arrependimento, não está em fugirmos de Jesus. Porque ele poderia simplesmente: ó, estou aqui do jeito que eu estou, vou, em vez de ir para lá, vou pegar o barco e vou sair para pescar. Vão vocês e depois eu vou. Não, ele corre, ele vai na direção, porque ele sabe que ali haveria alguma possibilidade de mudança. De novo, como eu falei no começo, as tantas e tantas vezes em que parece que tudo que a gente viveu com o Senhor, na igreja, não faz sentido nenhum, eu quero ir embora daqui, não vou mais vir, isso aqui não é lugar para mim, ou a gente se decepcionou, ou diante de coisas que a gente esperava, que não aconteceram, expectativas frustradas, a gente vai embora. E quando a gente percebe que é na presença de Jesus que a gente precisa estar, o que a gente faz? Igual Pedro, corre, não de Jesus, mas para Jesus. Porque aquele que é convertido de verdade, apesar, como Pedro estava sentindo o remorso, ele sabe que o melhor lugar para estar é na presença daquele que o amou. Como falou Pedro, meu sobrinho se chama Pedro, tá? Eu brinquei com meu irmão, eu sou Flamengo, botei meu filho o nome de Arthur do Zico. Gosto. E eu falei: tudo porque você já botou o nome do meu sobrinho de Pedro. Então está tudo ótimo, está tudo certo. Nasceu o primeiro, então tá, eu ia botar de Pedro. Não, vai ficar 2 Pedro, não. Já tem um na família para representar, o resto representa de forma sem ter o nome. Pedro é aquele que nos mostra que a gente precisa voltar sempre para o Senhor. Eles aqui não tinham ainda noção. Você imagina Pedro depois da conversão real dele? Porque a conversão dos discípulos de forma real é a partir de Atos 2. Vocês têm noção disso, né? Aqui é todo um sentimento do remorso, de olhar e perceber: cara, eu fiz uma bobagem. Mas mesmo assim, o melhor lugar para estarmos é diante de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou em nosso lugar. Quando a gente vai para Jesus, depois de bobagens que a gente faz, muitas vezes a gente primeiro corre, arrependido, se chega no lugar onde nós não deveríamos ter saído, mas o nosso Deus, ele também nos faz perguntas, né? No caso de Pedro, tem algumas perguntas aqui bem interessantes que muitas vezes a gente quer ir para tantos lugares, mas quero trazer aqui com vocês. Vocês podem ler?
Vamos lá. Jesus ele pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro o ama. E como vários comentaristas afirmam, isso teria a ver com as negações de Pedro ali, as 3 vezes que ele negou a Jesus. E Jesus faz isso não para destruir Pedro, mas para restaurá-lo. Porque todas as vezes que nós voltamos, não necessariamente Jesus vai fazer a mesma pergunta para a gente, mas o tempo todo a gente tem que colocar diante dele se nós temos feito o que ele quer, mas ele também nos faz perguntas incômodas, porque a gente precisa ser restaurado. Porque o crente deve ser sempre alguém que não seja uma pessoa que está indo, ao invés de evoluir, involuindo, ou seja, ser uma criança, uma eterna criança, um bebezinho. Nós devemos sempre estar evoluindo para a maturidade cristã. Então aqui, Pedro, quando ele responde, ele fala para... Primeiro Jesus pergunta para ele, apacenta as minhas ovelhas. Antes ele fala, a gente vai falar daqui a pouquinho mais um pouquinho sobre isso. O chamado aqui de Jesus a Pedro é para que ele seja levantado, amadurecido, alguém que entenda que é Jesus que vai sustentá-lo como sempre sustentou, e que ele entenda este perdão, para isso ser um combustível para a vida dele com o Senhor. Aqui a gente vê um Pedro que nós vamos ver em Atos 2 e 3 diferente. Vem um momento de Pentecostes, Deus, ele simplesmente faz com que aquele povo amedrontado se torne um povo corajoso, que estava ali escondido, por conta do Espírito Santo que não habitava neles ainda. A partir do momento que o Espírito Santo habita naquele povo que estava ali, o que acontece posteriormente, diante de toda aquela confusão, que as pessoas ao redor ficavam sem entender como aqueles homens e mulheres estavam falando em idiomas naquele lugar, onde tinha gente de tudo que era canto, e em dado momento eles começam a falar, vem cá, eles estão bêbados? Como é que está? O que está acontecendo? Quem que se levanta para pregar? Leia lá o discurso de Pedro. Um homem inculto, que o primeiro discurso, pregação pós-Pentecostes é de Pedro. Pedro vai lá na frente e fala. Quando termina, as pessoas que estavam ali olham umas para as outras e falam assim, o que a gente faz depois disso tudo aqui? Depois de tudo que a gente ouviu, a gente vai voltar ao que era, o que a gente vai fazer? E Pedro vai e fala, então arrependam-se, creem em Jesus e sejam salvos. Quantas pessoas são batizadas? 3.000. Mas tudo começa aonde? Naquele que volta arrependido, é sustentado, cuidado e perdoado. Meus irmãos, não tem ministério que a gente possa querer ou enxergar, que a gente diga, olha que coisa maravilhosa, se não começar do perdão, na restauração, na transformação, isso vai dar errado. Tanto é assim que aqui a gente tem essa restauração de Pedro, quando Jesus repete para ele, no português ali, perguntas para ele. De novo, tudo isso relacionado às 3 negações dele. E aí, os teólogos dizem que é uma forma de readmiti-lo publicamente ao ministério. Por quê? Porque publicamente ele negou Jesus, como Jesus disse que ele ia fazer, não é? E publicamente Jesus estava restaurando a comunhão de Pedro com o Mestre. E aí tem nuances ali na pergunta, nas perguntas que o Senhor faz. Então, primeiro, ali no grego, Jesus ele faz nas 2 primeiras perguntas usando um verbo chamado agapau ou ágape, que significa o quê? Amor sacrificial. Então, Pedro, tu me amas de tal forma, vou aqui parafrasear, que você daria a minha vida, a sua vida por mim?
A resposta de Pedro é o seguinte: Senhor, eu sou seu amigo. De novo, Jesus vai perguntar para ele, então vai lá, apacenta, que é, alimenta os meus cordeiros. O que é um cordeiro? É uma ovelha pequena. Aí vai de novo, Jesus pergunta para ele, Pedro, você dá sua vida por mim? Aí Pedro, sem graça, o senhor sabe que eu sou seu amigo. Aí Jesus diz pela terceira vez, Pedro, você é meu amigo? E ele fica, Senhor, o senhor sabe que eu sou seu amigo. E nas duas últimas, ou na última, se eu não me engano, que eu não anotei aqui, Jesus já fala para ele, então vai lá, cuida das minhas ovelhas. Que é diferente de alimentar, é daquele que Deus está fortalecendo. Já que você é meu amigo, eu vou te dar força para fazer o que eu tenho para você fazer. Tudo o que Jesus faz na minha e na sua vida, Ele sabe que nós somos fracos. Ninguém é chamado para nada pela força que tem. Sei que eu estou sendo gravado, mas é o meu pressuposto. Se alguém chega para mim e diz, eu quero ser pastor, esse vai estar sabe quando chegar o último da fila? Eu vou botar ele para 10 para trás, né, Carlos? Porque eu quero ouvir, por que você quer ser algo que você vai sofrer o tempo todo? Não para dizer que olha como eu sou, porque o ministério pastoral é duro. Agora, quando chega alguém e fala assim, olha, eu sinto isso, mas eu não quero. Eu falei, senta aqui, vamos conversar. Eu vou ouvir os dois, mas eu quero saber o que ele quer. Por quê? O primeiro, muitas vezes, chega achando que é para chegar e fazer acontecer, porque Deus me deu um chamado, vou conquistar tudo e tal. Eu falo, meu irmão, senta aqui, que você não sabe o que você está falando. Porque Jesus chama fracos e restaura esses fracos e fortalece esses fracos para eles seguirem em frente. Ele dá autoridade ali para aqueles que são dele, tudo isso porque nasce no amor de Jesus por nós, do Deus que nos dá graça e nos restaura, e não pelos méritos. Imagina se Pedro chegasse sendo Pedro de verdade, não que ele não fosse aqui, aquele que quando recebia um elogio do Senhor, fala assim, não vou deixar, deixa comigo que eu sei como fazer, Senhor. Não, ninguém vai tocar no Senhor. Está pensando o quê? O Senhor acha que vai acontecer? Nada. Gosto muito quando chega lá para lavar o pé, que se eu não me engano eu falei sobre isso aqui, que chega e fala, não, o Senhor não vai nunca lavar meu pé. Se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Então, Senhor, vai tirar a roupa, me lava tudo, me dá um banho. Isso é Pedro. Meus irmãos, você acabou de usar a palavra que é a principal na vida cristã. Nós precisamos ser sinceros e transparentes com o Senhor, porque senão a gente vai viver uma vida esquizofrênica. Por quê? Nosso Deus é um Deus que é onisciente, Ele sabe de tudo. Você não precisa informar para Ele, você precisa abrir o seu coração. Não está nada baseado em mérito nosso. Então o perdão converte a queda em alguém que caiu, em alguém que está longe, em alguém que está envergonhado, em alguém que Deus levanta para dar a própria vida por ele, como Pedro. E como também vocês e eu. É isso que ele faz. E aí vem aqui, a partir do verso 18, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue. Você não ouve a voz de Pedro aqui. Jesus o chama, Jesus o restaura e já diz para ele, como vai ser lá no futuro. Aquele que correu para se vestir, agora Jesus falou assim, vai chegar uma época que nem isso. Então Jesus já diz para Pedro o tipo de morte que ele ia ter. E Pedro morreu, né? Era se eu não me engano, era o X, né, que fazia, não era nem a cruz.
Agora já não me lembro. Você lembra, Carlos? Eu estou confundindo os discípulos. Era a cruz ao contrário, Pedro ou era o X? Cabeça para baixo, né? Então, cabeça para baixo, isso. Que eu lembro. Então, Jesus já diz para ele. Então, é interessante que Jesus pergunta para ele: você dá sua vida por mim, Pedro? É ele: Senhor, eu sou seu amigo. Aí quando Jesus restaura ele, fala assim: então, você vai dar sua vida por mim. O martírio de Pedro já é colocado diante dele ali. Às vezes a gente precisa entender, irmãos, que isso parece uma... E claro que é, né? Jesus dizer para a gente: caramba, você vai morrer desse jeito. A gente liga muito para a vida. E eu não estou dizendo para você não ligar, tá? A vida é boa. Tem coisas boas na vida. Mas já viu, assim, quando alguém morre, a gente lamenta, né? E quando um crente morre, a gente lamenta, mas eu não sei se é só comigo. Aí eu falo: por que eu estou lamentando? Claro que eu tenho que lamentar, porque a morte, a gente não foi feito para a morte. Mas o Espírito Santo me lembra: agora ele está melhor do que você. Às vezes eu falo: poxa, fulano morreu. Aí logo em seguida: mas ele está melhor do que a gente, né? Jesus já diz para Pedro que ele entregaria a vida dele por Jesus. Será que Jesus precisa dizer para a gente isso? Ou a gente tem entregue a nossa vida integralmente para Jesus? Eu sei que eu e você poderíamos estar pensando e dizendo: eu não quero saber como é que eu vou morrer nem o dia. Mas a gente tem entregue a nossa vida? Porque Jesus, ele é seco com o Pedro. Ele diz e logo em seguida, quando termina, fala: vem, pensa não. A gente não tem o que fazer. A gente mora no Rio de Janeiro. Essa semana a gente viu. Quer dizer, alguns viram, porque essa é a realidade do Rio há 40 anos. Seguir Jesus, nós somos dele, vamos atrás dele, porque tem custo. E outra, aqui tem Ministério de Missões? Tá. Então, quantos missionários tem aqui? Não, pastor. Pô, te dei ajuda. É porque é semana de presbitério e de mês eclesiástico. A gente está pensando... aqui está cheio, o suporte é espiritual. Meus irmãos, todos nós somos missionários. Tem gente que especificamente Deus chama para uma missão diferente em outros lugares, mas só tem missionário da igreja. Sabe as crianças que estão aqui aprendendo? Elas são missionárias. A gente tem que criá-las como missionárias, ensinando. Assim, não importa, do mais novinho ao mais idoso, somos missionários e tem um custo nessa missão. Então, a glória que Jesus promete passa pela fidelidade até o fim. Ele já diz para Pedro: você vai até o final e você vai morrer dessa forma e o meu nome vai ser glorificado na sua vida. A morte de Pedro será meio de testemunho e glorificação de Deus, assim como a nossa. E aí, chegando ao final, não final ainda, né, mais para frente aqui. Então Pedro, voltando-se, viu que também Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João, né? O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Baixa autoestima de João, né? Podia botar o nome dele aqui, economizaria. É uma brincadeira que a gente fazia no seminário. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a esse? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Perceba que logo em seguida Pedro voltou. A gente também é assim, Jesus faz as coisas, fala com a gente e a gente ainda vai questioná-lo. Pedro olha para João e fala: como é que sabe? Tá bom, eu vou morrer assim, né?
ser pior ou melhor? Jesus faz o quê? Cala tua boca. Isso não tem nada a ver com isso. O que eu vou fazer com ele ou não interessa. Quantas vezes nós ficamos olhando para a vida dos irmãos, pensando assim, pô, Senhor, minha vida está assim, como é aquele ali? Aquele ali o Senhor ama mais, né? Aquele ali o Senhor vai fazer diferente, como é que vai ser? Como é que vai ser isso aí? Jesus já tinha dito para ele, ó, você vai morrer desse jeito, segue, acabou. Jesus vai lá, dá uma bronca nele e diz depois o que para ele? De novo, segue-me. Para de ficar perguntando. São trajetórias diferentes. Cada um de nós aqui, Deus vai tratar de um jeito durante a vida e todos nós vamos estar diante do Senhor com as trajetórias que nós tivermos. Então, para que eu vou perguntar? Senhor, aquele ali que o Senhor ama mais ali, né? Meu vai ser difícil, dele vai ser o quê? Vai morrer igual o passarinho, dormindo, ou caindo de avião, sei lá. O episódio aqui ensina o quê? A humildade. Porque curiosidade sobre o destino alheio não deve desviar o discípulo da sua própria vocação e responsabilidade. Meus irmãos, cada um de nós temos um chamado, uma vocação, uma missão específica que o Senhor tem para a gente. Amém? O que Deus vai fazer na vida do outro? Não sei. O que eu devo fazer? Senhor, abençoa a vida do meu irmão, cuida dele na missão que o Senhor deu, no propósito que o Senhor tem na vida dele, para que ele possa ser próspero, abençoado, e que essa bênção também recaia sobre a minha família, porque o Senhor que cuida dele, cuida da minha. Porque às vezes no meio, como eu falo, não cristão, gospel, que aqui não tem, a gente olha para alguém e fala assim, aquele lugar ali é meu, por que ele está ali? Ele não tem condição, aquele ali não pode, eu tenho que estar ali. Deus coloca cada um na missão que ele tem, e no dia que a missão de Deus termina nessa terra, se nós não estivermos aqui, quando ele voltar, a gente vai estar com ele, porque acabou o nosso tempo aqui. Então, Jesus está dizendo de uma forma difícil de nós ouvirmos o seguinte: cuida da tua vida e cuida do chamado que eu te dei, vem comigo, não olha para o outro não, olha para o outro, abençoa a hora, segue com ele que é teu irmão e faz o que você tem que fazer. Assim como Pedro voltou, muitas vezes a gente volta também e faz esse tipo de coisa e ouve do Senhor o que a gente não quer ouvir. Quando chega aqui no final, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Mesmas palavras ou parecidas com o que fecha lá Apocalipse. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, assim como acontece em Apocalipse, João se apresenta aqui como testemunha confiável e ocular daquelas coisas que foram narradas aqui. Dizendo aqui como aquele que tem um selo apostólico, Jesus o chamou. Ó, isto aqui é verdade, você, meu irmão e minha irmã, você que não crê, isso aqui foi o que aconteceu de verdade. E ele conclui dizendo algo maravilhoso, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Meus irmãos, Deus ele resolveu na eternidade permitir ali, através da inspiração do Espírito Santo, essa seleção do que a gente tem. A partir disso, nós podemos e temos o suficiente para crermos que Jesus é o único suficiente Salvador. Se ele quisesse revelar mais coisas, a gente não teria a Bíblia, a gente carregaria literalmente mais do que essa pequena biblioteca, mas a gente não teria nem braço para carregar. Porque a forma como João coloca é para dizer o seguinte, cara, não tínhamos como selecionar tudo do que Jesus fez. Amém? Por que Deus fez isso? Não sei. Porque o que eu sei, o que nós temos nas nossas Bíblias é o suficiente. Mas o nosso Deus, que é maravilhoso, ele nunca parou de agir. Hoje mesmo Jesus há de fazer alguma coisa, como está fazendo aqui,
Fazendo dentro do culto. Como fez quando a gente acordou, porque as misericórdias dele se renovaram. Como a história da igreja toda mostra que Deus nunca parou de agir. E se a gente seguisse anotando tudo que Deus fez no meio da humanidade, aí mesmo que não teria universo criado que pudesse abarcar o quanto Ele faz todos os dias. Mas o que nos importa é que o Deus que segue agindo nos deixou um livro que nós, ao lermos, entendemos que é um Salvador para pecadores como nós, não só para João, para Pedro, mas para cada um daqueles que são filhos de Deus que creem e aqueles que ainda creram. Chegando ao final, restauração. O capítulo chama a igreja a praticar esse perdão restaurador, reintegrando leigos, reintegrando líderes, aqueles que voltam arrependidos, que mostram frutos desse arrependimento, com a responsabilização pastoral. Como? Não é pastoral no sentido do Carlos, não. De todos nós, que nós somos pastores. Pastoreamos pessoas, cuidamos de pessoas, onde nós devemos ter o exemplo de Jesus, acolher aqueles que se arrependem, mesmo que aqueles que possam estar hoje longe. Você ora por aqueles que estão longe da palavra da igreja do Senhor? Gente que foi bênção? Eu oro sempre que eu posso, sempre que eu lembro, porque são pessoas que marcaram a minha vida, para que Deus restaure. Fala e nos lembra desse amor que é redentor, porque assim eu lembro de Pedro. Pedro passou por todo esse processo com o Senhor, e a gente muitas vezes só lembra do Pedro lá de Atos 2, já chegando ao 3, em que ele, cheio de coragem, prega e as pessoas se convertem. Mas sempre há esse amor que redime cada um de nós do pecado. E essa missão cotidiana, a mesa. Então, a mesa, o trabalho e o cotidiano é que revelam o discipulado, se o discipulado é vivido na rotina. Se você é crente e só mostra que é crente na escola dominical, dentro do culto, nas atividades da igreja, quero te dizer que eu tenho dificuldade de achar que você seja crente. Sabe quando a gente é crente? Quem tem carro? Dirigir em Niterói. Aí você não tem carro, pediu Uber. Aí começa. Eu estou falando só de trânsito. No casamento. Não é no dia do aniversário do casamento, não. Na criação dos filhos, no trabalho como funcionário ou patrão, na relação com os familiares, com as pessoas que não são crentes. Meus irmãos, o segue-me de Jesus é para todo o lugar da nossa rotina e do cotidiano. A gente mostra que apacenta as ovelhas de Jesus não somente aqui, é fora daqui, porque tem gente que está andando com a gente, que hoje é cabrito, né? Que a gente não sabe que eles não sabem que são eleitos. Alguns são. Sabe aqueles que se convertem, que são seus amigos, que andaram com você, e aí você pregou, e de repente Jesus vai lá e salva aquela pessoa? Você, antes dele ter uma conversão, você já estava ali disposto. Será que a gente está sendo disposto com aqueles que não creem? Ou só amaldiçoando? Segue-me implica fidelidade concreta e testemunho sacrificial. Deus nos deu uma missão, tem o custo da missão, e Ele está com a gente nos ajudando nessa missão, porque essa missão não é nossa, é dele. Amém? Vamos orar? Você ora, Carlos? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo, Pai. Eu quero te louvar, ó Deus, pela presença do teu Espírito Santo na vida do pastor Sandro, da sua casa, da sua família, da sua igreja. Que o Senhor esteja guardando o seu coração, abençoando todo o seu ministério. Que o Senhor esteja também tocando o nosso coração nesta manhã, para a gente compreender a nossa missão, Senhor. A gente vem para a igreja
para sermos capacitados pelo Teu Espírito Santo, para sermos Teus missionários na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Que o Senhor confirme esse chamado no nosso coração, no nome de Jesus. Amém.